Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler alguns versículos para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus venha nos abençoar nesta manhã. Evangelho de Mateus, capítulo 22, que diz assim o versículo 1. Então Jesus, respondendo, tornou-se a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolarizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupciais? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-os de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez, amados. Pai querido, santo e fiel, Deus Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus. Te louvamos nesta manhã, Pai, te agradecemos. Que a Tua palavra fale com cada um que aqui está. Que todo impedimento, ó Deus, caia por terra, meu Pai. Destaca os ouvidos, abre os olhos do coração. Meu Deus, ilumina a nossa mente para nós buscarmos, assimilarmos a Tua vontade e a Tua palavra nesta manhã. Que a Tua palavra vá e produza resultados para o qual está sendo mandada, em nome de Cristo Jesus. O que crê, diga amém. Amém. E a Deus toda a glória. E pode sentar, amados, em nome de Deus. Amados, é interessante que o capítulo 22 ele fala da parábola das bodas. E o versículo 1 diz: então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábola. Jesus estava vindo da entrada triunfal, aqui no capítulo 21. Ele entra, a entrada triunfal. Jesus, ele chicoteia aqueles mercadores, aqueles vendedores, aqui no versículo 21. E depois ele responde aos doutores da lei, os fariseus. Antes de começarmos o capítulo 22, a partir do versículo 43, 42, até o 45 do capítulo 21, ele responde a esses homens. E aqui no capítulo 21, ele fala da parábola dos dois filhos, a partir do versículo 28. Depois ele fala no versículo 33, do capítulo 21, a parábola dos lavradores maus. E aqui no capítulo 22 ele começa a parábola das bodas, e é o texto que nós vamos pregar nesta manhã, meus amados irmãos. E ele diz no versículo 2: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as suas bodas de seu filho. Esse rei nós podemos trazer para o nosso Deus superior, Deus, o Senhor dos céus e da terra. E nós podemos fazer uma explanação, amados, trazendo para os nossos dias uma revelação da palavra de Deus, que esse rei era o próprio Deus que estava fazendo as festas nupciais do próprio Cristo, o próprio Jesus. Aí ele continua dizendo, versículo 2: o rei
O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas dos seus filhos, que é o filho do seu filho, Jesus. Então Deus celebra a boda, o casamento do seu filho Jesus. Ao versículo 3 diz: e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não se quiseram vir. Deus pediu para os profetas convidar o povo de Israel para essa festa, mas eles não quiseram dar ouvidos. Deus estava celebrando o casamento do seu filho Jesus, e os convidados não deram ouvido, mas os profetas foram convidados, os profetas foram chamados, e eles não deram ouvido, negando os profetas e a mensagem dos profetas para aquela festa. Ao versículo 4 diz: depois enviou outros servos, dizendo: diz aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde as bodas. Ele manda outros servos, ele manda os discípulos. Ele manda discípulos. Aí Jesus agora está enviando os seus discípulos. Aí no capítulo, o versículo 5 diz: eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Mais uma vez, amados, eles não tinham interesse ao Evangelho da graça. Mais uma vez, eles não tinham interesse ao Evangelho de Cristo. É o que acontece hoje. Hoje nós somos os discípulos do Senhor. Hoje nós estamos anunciando as boas novas, falando de Cristo para as pessoas, mas as pessoas estão sempre envolvidas com alguma coisa. Eu vou no próximo domingo, eu vou no próximo sábado, eu vou no próximo culto, e acabo não vindo, nem no domingo, nem no sábado, nem no próximo culto, porque estão envolvidos com outras atividades. Foi o caso desses convidados, porque o versículo 5 diz que eles, porém, não fazendo caso, foram para o seu campo, outro para os seus negócios, sempre envolvidos com as coisas do mundo, sempre envolvidos com as coisas lá de fora, e não dá ouvido para a mensagem que você leva para as pessoas. Aquele teu colega de trabalho que você fala de Cristo, aquele colega do teu trabalho que você fala de Jesus, aquela vizinha tua que na hora do almoço ou do intervalo que você tem na tua casa, você vai bater um papo com ela, fala de Cristo, te convida para a igreja, ela sempre tem uma desculpa de não vir aos cultos, de não aceitar Cristo como Salvador, de não querer buscar o Senhor. Sempre uma desculpa. Foi o caso desses convidados que o rei mandou chamar. O rei mandou chamar. O rei estava numa festa, a boda do seu filho. O rei era Deus, o filho era Cristo. O rei mandou os seus servos, os profetas, anunciar. Israel não aceitou a mensagem. Israel não quis a mensagem. Mais uma vez ele manda os servos. Jesus está enviando servos. Mais uma vez, não aceitam a mensagem. Não tinham interesse no Evangelho de Cristo. Não tinham desejo pela palavra do Senhor. Não queriam se envolver com as coisas de Deus. E o versículo 6 diz: e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o versículo 7 diz: e o rei, Deus, tendo notícia disto, enpolarizou-se e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Nós lembramos que na história, a Bíblia diz, e a história conta, que no ano 70, Jerusalém foi destruída pelo general Tito. Isso aqui é uma revelação de Deus, que no ano 70, a cidade de Jerusalém foi destruída. E não ficou nada ali, é o que diz o versículo 7. E o rei, Deus, tendo notícia disto, enpolarizou, enfureceu com aquilo. Aliás, de convidar as pessoas, aliás, de convidar, de mandar os seus profetas e anunciar a salvação. Eles mataram os profetas, mataram Isaías, mataram Jeremias, mataram todos que anunciavam, mataram João Batista. E Deus se enfureceu com aquilo.
Jerusalém foi destruída no ano 70 pelo general Tito. E o versículo 8 diz: então diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Israel não aceitou a Cristo. Israel não quis a palavra. Israel não quis se render a Cristo, porque esperava o rei vindo de uma glória, esperava o rei vindo de um palácio, esperava uma pessoa diferente aparecer. Mas como Jesus veio de Nazaré, filho de carpinteiro, profissão carpinteiro, anunciando, fazendo os milagres, mesmo assim, aqueles homens que eram para ser, que eram os primeiros para dizer: esse é o Messias. A Escritura, a palavra, aponta para Cristo, aponta para Ele. Por mais que ele olhasse para as vestes de Jesus, por mais que eles olhassem para a fisionomia de Cristo, mas a Bíblia, a palavra deles, o Antigo Testamento, estava apontando para Jesus Cristo. Mas eles não aceitaram isso. Eles não quiseram. E Deus enfureceu e destruiu aquela cidade. Aí o versículo 9 diz: e depois, as saídas dos caminhos, convidai para as bodas todos os que encontrares. Aí o versículo 10 diz: e os servos, os apóstolos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Queridos, os apóstolos de Cristo saíram pelas ruas, saíram pelas cidades. Isso mostra que o Evangelho tem que ser pregado a todos, bons e maus. O Evangelho tem que ser anunciado para todos. Não olhe, não faça acepção de pessoas. Não olhe para a cor da pele, não olhe para a roupa que a pessoa veste, não olhe para a casa que ela mora, não olhe para o carro que ela anda, mas olhe para a alma que ela tem dentro dela, que é uma alma preciosa para Jesus, é uma alma preciosa para Cristo. Precisamos anunciar o Evangelho do Reino de Deus para todos, Glória a Deus. maus ou bons. Glória a Deus. Os discípulos saíram anunciando, e hoje nós somos discípulos de Cristo. Hoje nós somos servos do Senhor. Precisamos sair, queridos, e anunciar o Reino de Deus. Eu até falei para a irmã Sandra agora há pouco, quando ela estava entrando, nós precisamos fazer o evangelismo neste bairro. Precisamos marcar com a igreja um sábado ou um domingo logo após o culto, dar uma volta nesse bairro aqui, falar de Cristo, bater, convidar as pessoas, falar realmente, evangelizar de verdade para as pessoas. Precisamos, amados, sair como os discípulos saíram. Nós precisamos, queridos, sair de dentro dessas quatro paredes e dar uma volta nesse bairro, falar de Jesus, do amor de Cristo, falar que tem neste bairro uma igreja que prega a palavra, uma igreja de Cristo, que ama a alma daquela pessoa, que está preocupada com ela, que está preocupada com a família dela, que realmente convida ela para estar conosco no domingo de manhã, para juntos celebrarmos o Rei dos Reis, Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. E o versículo 11 diz, queridos: e o rei, Deus, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Ele estava com a sua própria veste, ele estava com a sua própria roupa. Os casamentos lá no Oriente Médio duravam mais ou menos 7 dias. E o rei, o pai do noivo, é que fornecia as roupas nupciais para aquele casamento. E é interessante que um convidado entrou de qualquer maneira. Um convidado entrou de qualquer jeito. Mas quando o rei, que olhava a festa, que passava a ver os convidados, aqui no versículo 11 ele diz que viu uma pessoa sem roupas nupciais para aquele casamento, para aquela festa. Ele estava com suas próprias roupas. E o versículo 12 diz: e disse: amigo, como entraste aqui? Eu pergunto para você, queridos: como você está? Como você tem cultuado? Como você tem vindo aos domingos? Como você tem entrado nos portões para dentro? Como você tem buscado ao Senhor? Como a irmã Cíntia falou no louvor, o nosso louvor não é aqui, o nosso louvor começa lá por casa, o nosso louvor começa na estrada, o nosso louvor começa a vinda
para a igreja, para esse local. O nosso louvor começa quando nós acordamos, abrimos os olhos e dizemos: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu mais um dia a vida. Aí eu pergunto para você: como entraste aqui? Como você está com Deus? Como está a tua comunhão com Deus? Porque nós olhando daqui, não está tudo bonito, todo mundo arrumado, todo mundo penteado, maquiado, todo mundo cheiroso. Mas o Espírito Santo pergunta: como você entrou aqui? Não adianta enganarmos a Deus, não adianta enganarmos ao Espírito Santo, porque Ele conhece o nosso coração. Não adianta nós fingirmos que estamos bem espiritualmente, porque Deus conhece o nosso coração. O que Deus quer, irmãos, ouvir de nós, é sinceridade, é jogar para fora aquilo que está nos matando, tirar de dentro de nós aquilo que está nos magoando, aquilo que é pecado dentro de nós. O Espírito Santo sabe, Deus sabe, Jesus sabe, mas precisa nós dizer: Senhor, eu quero me esvaziar, eu quero te buscar, eu quero te adorar, eu quero te sentir, eu quero sentir tua graça, tua presença, eu quero buscar os dons do Espírito Santo para a minha vida. Esse pecado que há anos está caminhando comigo, eu quero me libertar dele, eu quero me esvaziar dele, eu quero ser um vaso cheio para o teu louvor, para a tua adoração. É isso, amados. E disse: amigo, como entraste aqui? Como você tem vindo aos domingos, amados? Como você tem cultuado a Deus? Como está o teu coração nessa manhã? Como está a tua vida nessa manhã? Como vai estar a tua vida daqui a pouco, quando nós deixarmos esse local? Como está na tua casa? Como estão os teus relacionamentos dentro de casa, com o marido, com a esposa, com filhos? Como estão os teus relacionamentos no teu trabalho? Como estão os teus relacionamentos com os teus vizinhos? Como estão os teus relacionamentos, amados, na escola? Jovens, como você tem se comportado na escola? Como você tem adorado a Deus lá fora? Jovens, você tem sido como Daniel? Você tem sido como José? Igreja, nós precisamos ser testemunho de Cristo, não só aqui dentro, mas lá fora, no nosso trabalho, na nossa casa, no supermercado, aonde nós formos. As pessoas têm que identificar nós como servos do Senhor, como sal dessa terra, como luz dessa terra. Precisamos dar sabor aonde formos. Seja luz, igreja, seja sal, seja sal. Dê sabor à vida das pessoas que estão à tua volta. E eu pergunto mais uma vez: como entraste aqui? O rei identificou aquele homem no meio da multidão. Aquele homem não deu importância para aquela festa. Quantos não têm dado importância para a salvação? Quantos não têm levado a sério, queridos, o caminho do céu? Quantos têm rejeitado essa proposta? Vinde, arrependei-vos dos seus pecados, creia em Cristo Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Essa é a nossa mensagem de todos os domingos. Arrependei-vos, abandona os teus pecados, você é uma nova criatura em Cristo. Como entraste aqui? Como você chegou aqui? Como está o teu coração? Será que tem pecado que precisa ser confessado, deixado, abandonado? Será que tem pecado que está dentro de você e você não confessou para Deus? Não precisa você confessar para a tua esposa, para o teu marido. Você tem que falar com Deus: Senhor, eu quero abandonar, eu não quero mais a concupiscência da carne, dos olhos, os desejos que tem impedido de eu te adorar, de eu te buscar, de eu curvar o meu joelho no chão e te buscar. É isso que nós temos que fazer, amados. Porque Deus sabe o que está dentro do teu coração. Deus sabe o que está dentro do meu coração. Mas Ele precisa ouvir nossa voz. Ele precisa ouvir nós dizer: Senhor, eu não quero mais isso.
Eu não tenho força para deixar, mas o Senhor pode me ajudar. É isso, igreja. Que Cristo quer ouvir de nós. Ele sabe que no meio de nós aqui Ele está falando: Maurício, irmã Edna, Vanderlei, como entraste aqui? É isso. Deus, Ele sabe tudo. Ele vê tudo. O rei observou no meio da multidão uma pessoa que não estava com traje nupcial. E ele fez uma pergunta para cada pessoa. E no final do versículo 12, diz que ele emudeceu, entristeceu, porque ele não estava preparado para aquela festa. Ele não estava preparado para aquela festa. Você está vestido com sua própria veste, com sua própria roupa, foi o que o rei falou para ele. Ele estava vestido com sua própria roupa, que é a autojustificação. A autojustificação se faz inocente de qualquer culpa. É aquela pessoa que se faz inocente de qualquer jeito. É a autojustificação. Esse homem olhou para o rei, emudeceu, porque o rei tinha descobrido ele no meio da multidão. E não tinha mais o que fazer, queridos. E rejeitou a minha roupa, o rei dizendo para ele, a qual é a justiça de Deus. Quantas pessoas têm rejeitado a justiça de Deus? Quantas pessoas têm rejeitado o chamado do Evangelho? Quantas pessoas têm rejeitado a proposta que nós temos anunciado? Arrependei-vos dos teus pecados. Jesus está voltando. Glória a Deus. Arrependa-se enquanto há tempo. Buscar enquanto se pode achar. Mas esse homem, a autojustificação prevaleceu no coração desse homem. E ele não quis colocar a roupa que o rei ofereceu. Ele achou que com a própria roupa dele se sairia bem. Ele achou que com a própria roupa dele ia fazer sucesso naquela festa. Mas o rei achou. E o rei está nos achando no meio da multidão. Glória a Deus. O Espírito Santo está nos achando no meio da igreja. O Espírito Santo está falando conosco no meio da igreja. Porque ele fala: acordar enquanto há tempo. Porque depois que apagamos os olhos, já era. Depois que finalizou essa vida na terra, não tem reza, não tem vela, não tem missa, não tem promessa, não tem nada. A oportunidade é essa. Aceite Jesus Cristo e mude de vida. Glória a Deus. Abandone o pecado. Abandone a fofoca. Abandone os prazeres desse mundo. Abandone tudo aquilo que vai te levar para o inferno. Aceite Cristo como teu Salvador. Seja imitador de Cristo, como diz a palavra. Precisamos imitar o Senhor, igreja. Precisamos ser imitadores e discípulos de Jesus Cristo. Em nome do Senhor. Queridos, ele julgava que a sua própria roupa da autojustiça era suficiente e boa para aquela festa. Muitos acham que é só entrar aqui dentro. Muitos acham que é só carregar uma Bíblia. Muitos acham que é só louvar. Vai muito além do que isso. A justiça de Cristo tem nos alcançado. A justiça de Cristo, a salvação tem nos alcançado. Glória a Deus. A salvação de Cristo tem nos acompanhado. Queira a justiça de Cristo. Rejeite a autojustiça. Porque a autojustiça é aquele pecado, é aquela coisa que jamais você quer desfazer. A autojustiça se faz inocente de qualquer culpa. Isso é a autojustiça. É você ter uma desculpa para qualquer pecado. É você ter uma desculpa para qualquer coisa que está contaminando a tua vida espiritual. Foi o caso desse homem. Ele não aceitou a salvação. Ele não aceitou Cristo. Ele não aceitou os termos dessa festa. O rei entregava roupa. Está aqui a roupa para você entrar, está aqui a roupa para você entrar. Mas ele não quis. Eu vou com minha própria roupa. No céu não entra de qualquer jeito. A porta continua estreita. Ela não passou por reforma. O que passa por reforma é isso aqui, ó. Rafaela e a Cíntia reformaram a parede, mas a entrada do céu continua apertada. Continua estreita, igreja.
precisamos nos policiar e vigiar o tempo todo, senão nós não vamos receber a justiça de Cristo e vamos viver na auto-justiça, achando que a nossa própria roupa é suficiente, achando que o dinheiro que temos é suficiente, achamos que o carro que temos é suficiente, achamos que a casa que temos é suficiente, mas Cristo disse: é pela minha justiça que você entra no céu, é pela salvação em Cristo que você entra no céu. O versículo 13 diz: disse então o rei, Deus, aos servos, agora aqui aos anjos. O versículo 13 aqui está falando dos anjos. Disse então o rei, disse Deus aos servos, aos anjos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amados, o inferno é o resultado final de toda autojustiça. Aqueles que querem viver na sua autojustiça, o destino dele será o inferno. Deus, naquele grande dia, diante do trono branco, vai separar os bons e os maus. Hoje a pesca é para todos. Hoje a tarrafa é lançada para todos. Hoje a rede é estendida para todos. Vem maus e vem bons. Mas naquele grande dia, Deus vai dar ordem aos seus anjos e dizer: amarrai-vos de pés e mãos e lançai-vos nas trevas exteriores. Ali haverá ranger de dentes, dores, tormento. Vocês lembram da história de Lázaro rico? É daquele jeito. Não adianta querer chorar, se arrepender, porque é tarde demais. Arrependemos agora, enquanto temos essa oportunidade. Glória a Deus. Mais uma vez eu pergunto: como entraste aqui? Como está o teu coração? Como está a tua vida diante de Cristo? Como está você diante do Senhor? E o versículo 14, para finalizarmos: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O mundo é chamado, multidões são chamadas, poucos escolhidos, igrejas. Poucos respondem o Evangelho, poucos respondem a favor do Evangelho. Você tem anunciado a palavra por onde você vai, mas poucos têm respondido a favor do Evangelho. Nós temos anunciado na nossa casa, nós temos anunciado para os nossos filhos, nós temos anunciado para os nossos, mas entra no ouvido e sai no outro. O Evangelho está sendo anunciado. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Precisamos continuar anunciando, precisamos continuar orando, intercedendo, se colocando na posição, se colocando na brecha, se colocando como coluna na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. O teu esposo vai vir, o teu filho vai vir, a tua filha vai vir, o teu genro, a tua nora, eles vão vir. Continue buscando, continue adorando, continue clamando. Queridos, isso é o que nós temos que fazer. O Rei está voltando. Jesus Cristo está voltando. Glória a Deus. Israel não aceitou, mas nós gentios aceitamos a proposta e a palavra do Senhor. Glória a Deus. Deus lá atrás, quando os profetas anunciaram e foram mortos, Jesus veio, os discípulos saíram anunciando, foram mortos. E essa perseguição vai chegar nos dias de hoje também. Os cristãos vão ser perseguidos por amor a esse livro, por amor a Cristo e a nossa fé. Mas continue anunciando, não se acovarde, não desista, não pare. Continue pregando Jesus Cristo. Continue anunciando esse amor. Continue anunciando a esperança. Continue desejando Cristo no seu coração. Continue vindo aos domingos de manhã louvar a Deus desde a nossa casa. Continue com essa brasa viva, acesa no teu coração. Continue com o primeiro amor dentro do teu coração. Continue com o Espírito Santo te motivando a caminhar. Continue com o Espírito Santo dizendo: vai igreja, falta mais um pouco. Glória a Deus. Vai igreja, falta mais um pouco.
Continue, igreja, adorando na beleza da sua santidade. Continue, igreja, buscando o avivamento todos os dias para a tua vida. Não deixe esse fogo apagar, não deixe essa brasa apagar. Não deixe de congregar. Esteja com os irmãos, buscando a santa e poderosa palavra de Deus. Não deixe de meditar todas as manhãs ou todo dia na leitura bíblica, queridos. Que Deus assim nos abençoe. E a Deus toda a glória. Amém.